Olá pessoal, esses são os últimos slides da terceira semana. Se vocês não estavam convencidos que a cultura impacta nas organizações e pode afetar o clima, eu espero que a aula de hoje vocês consigam se convencer. Onde que a gente pode analisar a cultura organizacional? Além do tamanho da mesa, do quão perto da janela ela pode ser, janela é poder, o número de mesas numa sala, quanto menos mesa melhor. Existe uma série de outras formas de você analisar a cultura de uma organização. Por exemplo, pessoas que enrolam. Alguém consegue fazer bem o seu trabalho em 8 horas e o outro precisa de 10 ou 12 horas. Pode ser uma forma de eu demonstrar que eu estou querendo aparecer para o meu chefe que eu trabalho mais do que o outro, quando na verdade o outro consegue se organizar a ponto de fazer tudo no seu turno de trabalho, né? Então não é porque você trabalha mais horas que necessariamente você seja melhor. E se todo mundo na organização estiver fazendo mais horas do que deveria, é porque tem menos gente do que deveria. Então, uma dica: vocês querem transformar alguém competente em incompetente? O que é uma pessoa competente? Uma pessoa competente é aquela que adora desafio, não sabe dizer não, ela sempre está ali se oferecendo para fazer o trabalho, ela faz trabalho com qualidade. Aí você acaba usando essa pessoa mais do que usa a outra, porque ela está sempre disponível. E aí você começa a encher ela de serviço. Vai chegar um momento em que ela vai ficar sobrecarregada, ela não vai mais conseguir dar conta do recado. O que vai acontecer? Ela vai começar a ficar deprimida, porque ela não sabe dizer não, ela adora desafio, ela é movida a isso, mas não vai conseguir dar conta. E aí, no momento que ela começa a ficar deprimida, ela começa a não entregar. E aí, ao não começar a entregar, o chefe, em vez de perguntar se pode ajudar, o que houve, ele vai lá e diz: o que você não é mais o mesmo? Não é que eu não sou mais o mesmo, simplesmente me encheram de um serviço que eu não dou conta. E aí essa pessoa pode ter dois fins com ela. Ou ela fica deprimida e se dá conta que está sendo explorada e manda currículo para outro lugar e vai embora, ou pede transferência, no caso da escola, ou ela é demitida, porque ela não é mais a mesma pessoa que era. Então, cuidado, tá, pessoal? É muito fácil transformar uma pessoa competente em incompetente. É só dar mais trabalho do que a pessoa é capaz de dar conta. Como é que as pessoas são na organização, né? Elas são fáceis de se comunicar, elas estão disponíveis, elas não estão disponíveis, elas escrevem de uma maneira que ninguém mais entende, os e-mails são frios, as mensagens são rebuscadas, numa linguagem que uma parte da organização não tem nível educacional para poder compreender. Como é que as pessoas são no dia a dia? Elas se cumprimentam, elas entram numa sala que já tem gente e dão bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não gasta, tá, pessoal? Quanto mais a gente der, melhor. No aniversário elas celebram, nas datas, nas conquistas da escola elas celebram. Como é que a gente distingue um de outro? A gente gosta de elogiar as pessoas para que elas se sintam bem, prestigiar o trabalho, falar sobre os comentários dos alunos positivos sobre aquela ou esta pessoa. Ou é o puxa-saco, é o baba-ovo que é prestigiado. Então, cuidado, certo? E especificamente em empresas grandes, se vocês quiserem ter uma ideia disso até para os seus familiares, dá uma olhada no organograma, tá? Empresas não acadêmicas, quando o RH é uma gerência, aquela pessoa, aquele funcionário é tratado como número. Quando o RH é nível de diretoria, ela é tratada como um ser humano. Faz toda a diferença no mundo você ser tratado como ser humano. Sobretudo, a gente tem que lembrar que um funcionário cria nos valores da empresa quando os enxerga em seus líderes. Então não adianta a gente ter discurso e ter frasezinhas bonitas espalhadas pelas paredes, quando no dia a dia, na prática, ela não acontece. Tá? Cuidado com isso. Para vocês terem uma ideia de como isso é impactante, um estudo recente do Ministério do Trabalho e do Emprego apresentou que em 2023, 7 milhões e 400 mil pessoas pediram para sair dos seus empregos, quase 2 milhões a mais do que em 2022. E ainda mais do que aquele início de mobilidade em 2010. Em 2024 esse movimento continuou, já foram 4 milhões e 300 mil desde a última medição.
16% dessas pessoas porque não aguentavam os seus chefes. 24,5% problemas éticos no trabalho da empresa. 24,7% o seu trabalho a nível individual não era reconhecido. E a maior nível de satisfação estava justamente entre jovens e mulheres. Então, assim, cuidado, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente trata as pessoas. Eu ouço com muita frequência: elogie em público e critique no privado. É cascata, tá? Critique no privado e elogie no privado. Se você vai elogiar apenas uma pessoa, elogie no privado. Criticar no privado é uma questão de respeito e consideração, tá? E elogiar no privado, porque muitas vezes você só notou o trabalho de um e o outro que achou que estava fazendo um bom trabalho, de repente não tão bom quanto aquele que você está elogiando, mas para aquela pessoa ele estava fazendo o melhor que ele podia, ele ou ela vai se sentir menosprezado. Mas, não enxerga o que eu faço, só o outro. O que eu preciso fazer? Eu tenho que sair para comer com o chefe? Tenho que tomar cafezinho com o chefe? Tenho que aparecer mais... Eu me esforço. Então a gente tem, enquanto líder, que entender que as pessoas não são iguais. Muitas vezes o máximo de um não é igual ao máximo de outro, mas o importante é que a pessoa está se esforçando para dar o seu máximo. Então, se eu tenho uma pessoa que se destaca mais do que as outras e eu quero elogiá-la, eu elogio no privado. Eu só devo elogiar em público quando eu estiver elogiando a equipe como um todo. Senão a gente vai criar competição, vai criar inveja. E em vez de montar uma equipe, a gente vai estar montando um monstro. Esse tipo de comportamento em que as pessoas estão tristonhas e tal, ou alegres, é o tema na nossa próxima semana, clima organizacional. Espero que tenham gostado das dicas. Vamos continuando. E não esqueça das atividades, hein, pessoal? Um abraço.